Boa noite a todos, que a paz do Meigo Jesus nos envolva hoje e sempre, que a equipe espiritual da casa projete energias amorosas e fraternas sobre cada um de nós e que possamos melhor explanar para que fique claro a importância de mais uma lei moral, a lei de progresso. Vamos nos conectando através de uma prece, objetivando desta forma a serenar as mentes e buscar o equilíbrio necessário para que possamos entender da melhor forma possível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, iniciando o nosso estudo da noite de hoje, sejam todos bem-vindos. Vamos nos afinizando, então, com o Livro dos Espíritos e as questões que iremos tratar na Lei de Progresso. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Muito carinho, muito obrigado pelas energias. Pela Lei do Progresso, que basicamente é aquela que nos permite aqui estar nesse lindo planeta Terra, né, nessa morada do Pai, que por amor e misericórdia permitiu que nós, seus filhos, equivocados da estrada, pudéssemos reestruturar nossa caminhada, nos transformar e buscar progredir cada vez mais. Então a gente começa na questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Vejam que estamos falando da lei de sociedade que estudamos no encontro passado. Não tem como, né? As leis estão todas interligadas entre si, uma complementa a outra na trajetória rumo à perfeição moral. Então, cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa evolui de um jeito, cada um de nós está num nível. Boa noite, João. Então, cada um de nós está dentro de uma estrada que para si próprio vai construindo. Então, o que eu vivo hoje é fruto do meu passado. O que eu vou viver amanhã é fruto do meu hoje. Então, eu tenho que estar centrado nesse momento. Desta forma, eu consigo me preparar, me instruir, me capacitar para os novos desafios. A vida está sempre me desafiando. Tenho sempre a oportunidade de mudar, de alterar a minha rota, que ela seja sempre de uma forma positiva, para melhor, que é isso que o Mestre Jesus espera de cada um de nós. Permanente o exercício de fazer o bem sem ver a quem, que é a essência da parábola do samaritano. Então, indo nessa rota, a gente jamais iria se equivocar, mas infelizmente a gente acaba sempre optando pela amiga dor, que nos faz despertar então para o nosso próprio crescimento. Buscando então o processo de autoconhecimento e de educação dos sentimentos, eu vou nesse eterno buscar, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, isso é inerente do espírito, né? Então, Sérgio Lopes, na sua obra Leis Morais e Saúde Mental, ele fala que o crescimento é uma imposição psíquica, parte inevitável da lei de progresso. O ser humano tem uma particular dependência de outro ser humano para que possa se desenvolver, ficando mais evidente a necessidade da criança ser amada. Então, todos nós necessitamos estar dentro de um núcleo, e daí a importância da família, que é o primeiro núcleo, é a célula de uma sociedade, como nós estudamos no encontro passado. Ela é ali
que eu vou me construindo e vou alimentando o afeto por mim mesmo, me valorizando, porque eu sou valorizado por aqueles que estão comigo. É ali que eu vou desenvolver minhas aptidões, os talentos que eu me programei para trabalhar nessa encarnação. É ali que eu vou receber os exemplos de respeito, dignidade, responsabilidade, amorosidade, fraternidade. Eu preciso de modelos que me ajudem a continuar no meu processo de progresso. Então, na escolha, porque todos nós escolhemos, né? Uns aceitam e os outros escolhem, então é um eterno laço entre as gerações. Aquele que vem primeiro e se compromete a ser, então, né, responsável por me ajudar na minha caminhada, que se compromete com a minha caminhada, ele vem no sentido de me dar exatamente isso que eu preciso, né? A base estrutural, inclusive a religiosa, que vai me permitir passar pela infância, adolescência e maturidade com certo equilíbrio, porque eu vou ter um eixo, meu modelo e guia Jesus, né? Fruto esse da alimentação da fé a partir da família. Então, a família que ora junto, a família que tem uma concepção religiosa, permite que os filhos cresçam nesse tipo de ambiente. Lógico, sem fanatismo, mas buscando sempre entender a importância de fazer o bem, a importância de agir de maneira correta. Então, nós vamos literalmente desse jeito. E a importância do amor nesse processo todo. Então, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Né, vamos perceber que é o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e a gente tem a prova disso. Né? Até um tempo atrás, como era o telefone? Era de discar, os pais quase sempre colocavam um cadeado, porque senão a garotada tomava conta, e aí a conta do telefone era absurda. Né? Então era uma coisa assim, hoje o pessoal chama de vintage, né? Tem às vezes esse telefone só para fazer figuraça na sala, mas pensando só na tecnologia que nós estamos usando agora, quem poderia pensar nisso há uns anos atrás? Que poderíamos estar conversando e atingindo um grande número de pessoas através de uma tecnologia que a grande maioria de nós sequer entende, mas a gente está fazendo uso. A geração que chegou, ela já sabe até como fazer funcionar. Eles aprendem super rápido e super rápido dominam a tecnologia, porque parece que já vem com um chip dentro. Né? Não, mas é o domínio que eles têm. É realmente uma geração preparada para a área tecnológica, mas infelizmente não é preparada para fazer as escolhas na hora de fazer as leituras daquilo que necessita dentro dessa tecnologia. Então, eles têm uma dificuldade enorme de focar naquilo que é útil para aquele momento que ele precisa. E aí ele precisa de orientação, de instrução. Bom, mas vamos voltar, né? Então, orgulho e egoísmo. Não é de hoje que a gente ouve falar sobre isso, né? Então, a gente entende que o progresso moral só não é maior na Terra, por ser ainda um planeta de provas e expiações. Então, a gente tem essas duas situações para serem trabalhadas. São necessários, tanto o orgulho quanto o egoísmo, eles são necessários na nossa evolução, eles aparecem dentro da lei, tanto de conservação, de destruição, de liberdade. É um processo de construção do ser diante do seu intelecto, mas também diante da sua moral. Então, o orgulho e o egoísmo, eles têm que se transformar, eles não vão desaparecer, eles vão ter que sofrer uma transmutação, ganhar uma outra ótica, para que passem a fazer e a participar de uma maneira grande no ser. Então, às vezes, quando dizem assim, tem que eliminar, você não elimina, você modifica, porque eles fazem parte da estrutura. Então, o que vai acontecer? O orgulho, ele lentamente vai se transmutando em altruísmo. O egoísmo, em solidariedade. Sendo parceiro, eu vou agindo de maneira correta,
sem me preocupar em dar satisfação aos outros, mas sempre a minha consciência, a Deus, ao Mestre Jesus, do qual eu sou seguidor. Então as coisas mudam. Tá? A saúde mental pede atenção ao desenvolvimento das qualidades morais, entre as quais a humildade e o altruísmo. Joana de Ângeles, na sua obra Plenitude, vai ter um capítulo exclusivo sobre altruísmo e vai falar bastante sobre a humildade. Então vejam a importância que essas virtudes têm para nos auxiliar no processo. Então a humildade vai ser essa mudança lenta e gradativa que eu vou fazendo do orgulho, enquanto que o altruísmo vai caminhar na direção da quebra do egoísmo. Estamos cada vez mais envolvidos com palavras que eram chavões, mas que devem fazer parte da nossa vivência. Na questão 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, os amigos espirituais respondem a Kardec, destruindo o materialismo, que é a chaga da sociedade. Ela faz os homens compreenderem onde está o verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada, pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro agora, no presente, através de suas ações, pois a cada um segundo suas obras. Então, destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor e todo tipo de preconceito que possa existir, Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, as nossas palavras de estruturação ficam solidariedade, fraternidade, igualdade. E a gente diz assim, eu já ouvi essas palavras. Acho que na França. Aí a gente vai começar a entender que lá deveria estar muito mais evoluído. Mas não é o que a gente vê. Porque não basta ter o conhecimento. Ele tem que vir para a prática, a vivência do Evangelho. Esse é o principal. Jesus chamou a atenção muitas vezes sobre isso. Porque senão, se ficar só no campo das ideias, você não faz grandes mudanças. Você não se desacomoda, você continua exatamente do mesmo jeito. Falando, estudando, mas não botando a mão na massa. Ficando sempre neutro, omisso, achando que é o outro que tem que fazer. Sempre achando que nunca está pronto para fazer nada. Quando, na verdade, todos estamos prontos. Nós pedimos para estar nesse momento aqui no planeta. Então, todos nós estamos compromissados com a grande mudança. Essa preparação para a regeneração que já iniciou. Então, cada um trabalhando em si mesmo, autoconhecimento, autodescobrimento, educação de sentimentos, mas também auxiliando os irmãos de caminhada. O Espiritismo provoca uma profunda revolução dos pensamentos e ideias, impulsionando a humanidade para a sublimação espiritual pela vivência do Evangelho. Liberdade com responsabilidade. E é interessante que Jesus conta uma parábola que tem tudo a ver com esse momento, chamada Parábola da Espiga. Lembrando que Jesus, ao contar histórias, ele tinha um público. E dependendo do público, eram as histórias. Por quê? Para que a pessoa se identificasse com elas. Então, se ele estivesse falando para pescadores, ele ia falar de peixe, de rede, de pérolas, algumas coisinhas assim. Se ele estivesse falando com alguém que cuidava de rebanho, ele ia falar de ovelhas, de rebanho. Se ele estivesse falando com agricultores, ele ia falar de tipos de solo, de semente. Então, a parábola da espiga. Então, a gente imagina que ele estava com um público meio voltado a essa área. E ele começa dizendo, o reino de Deus é semelhante a, é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece.
é a própria terra que dá o fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Bom, buscar o reino de Deus é fundamental, já que ele está dentro de nós, né? Essa é a terra que terá que evoluir até a plenitude, que somos nós, em essência. As sementes são as leis divinas, o plantio do bem e do amor em nossos corações, para a construção da felicidade. Dormindo, estamos numa consciência de sono. Na planta, a evolução é passiva. Na espiga, há um despertar da consciência. E aí, totalmente acordado, a consciência já está desperta, né? O uso do livre-arbítrio e da vontade diante da vida. Os grãos da espiga é exatamente a vivência das leis divinas. O alto amor, o amor ao próximo, nos tornando um instrumento da paz. Vejam a associação das ideias que vão tendo diante de uma história, diante de uma parábola. Sérgio Lopes, também na mesma obra, Leis Morais e Saúde Mental, nos conduz à seguinte reflexão. É preciso entendermos que as verdadeiras condições de nossa existência na Terra são de impermanências, ou seja, tudo permanentemente mudando. Quer dizer que nada é estático, nada é para sempre, né? Nem nós vamos ficar para sempre, é sempre reencarnando, né? Então, o progresso nasce dessa condição. Somente progride o que muda. A vida se expressa através de ondas de fatos. Estamos, a todo momento, sendo atingidos por fatos novos, né? Que modificam o nosso jeito de pensar e de agir. Para se ter saúde mental, então, é preciso que se desenvolva uma flexibilidade diante dos acontecimentos. Aquilo que se chama resiliência, né? Todos nós estamos sujeitos a mudanças e transformações o tempo todo, porque a vida é uma eterna atividade, permanentemente. O que devemos estar sempre trabalhando é numa direção que nos conduza sempre a ideias otimistas, esperançosas, de alegria de viver, tá? Para que a gente não entre num estado de melancolia, tá? De lembranças de vidas passadas, principalmente quando estamos no plano espiritual, né? Desencarnados com os nossos entes queridos que lá se encontram já. Quase sempre temos alguns momentos desse na nossa vida. A saudade de alguém que a gente não sabe explicar. São os companheiros de caminhada que ficaram no plano espiritual e que não estão reencarnados nesse momento. A gente até se encontra em sonhos, né? A gente consegue conversar, a gente acorda com uma alegria que não sabe explicar. Mas temos sempre que entender que estamos numa escola, temos que continuar estudando. Daqui a pouco a gente se reencontra. Isso faz parte da nossa existência. Então, enquanto muito ligado à materialidade, o orgulho e o egoísmo, eu estou muito ainda na animalidade, na imaturidade psicológica, né? Quando eu começo no meu processo de progresso, que é lento ao longo das reencarnações, na busca, então, de construir esse ser espiritual, eu vou aumentando a minha humanidade, a minha maturidade psicológica, caminhando na direção da espiritualidade, através do exercício da fraternidade, da solidariedade, da liberdade, né? Então, do primitivismo, que é uma total dependência, até a angelitude, que é o uso da minha liberdade, eu tenho várias reencarnações. E ao longo dela eu vou construindo o meu processo de cristianização. Lembrando que há muitas moradas na casa do Pai. E aí o que vai acontecer? Somos seres espirituais. Temos que construir, né, essa nossa cidadania. Porque nós vamos morar em outros orbes. Em todos eles, nós temos que ter claro o papel de filhos de Deus, que estamos ali para contribuir. E aí, vamos perceber que existe uma interdependência entre as gerações. No mesmo orbe, isto é, dentro do mesmo planeta, entre planetas diferentes e entre planos diferentes.
Então, há uma grande inter-relação entre o plano espiritual e o material. As obras de André Luiz nos deixam muito claro isso, da primeira à última. Todas mostram como uns ajudam os outros nesse processo de crescimento. Uns podem prejudicar os outros, mas tudo é por afinidade. Mas a grande maioria quer sempre ajudar. E aí, para ajudar, eu tenho que me ajudar primeiro, para que eles possam me ajudar. Porque eu tenho que criar essa sintonia, né? Essa vibração. Eu tenho que aumentar a minha frequência vibratória para que eu possa ouvir as respostas dos amigos que continuamente tentam me inspirar. E é por isso que nossos laços são eternos. E aí, segundo Joana de Ângeles, na obra Leis Morais da Vida, né, nós vamos ver que as leis morais estão interligadas na busca da perfeição moral. Portanto, o progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral do ser, que a aure no Evangelho, sempre atual, na vivência do Evangelho. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Porque não tem como você vai amar se você nem sabe exatamente o que você está fazendo. Então, o amor é um sentimento que cresce a cada reencarnação, por maior compreensão exatamente da lei de amor. É uma lei que vai exigindo de nós um maior envolvimento na vinha do Pai, na ação no bem. Como assim na ação no bem? Alguns exercícios que a gente pode estar sempre fazendo, né? Pensando coisas boas, lendo coisas boas, ouvindo coisas boas, falando coisas boas, fazendo coisas boas. Assim eu construo a base para a ajuda espiritual na minha caminhada. Se eu não agir como filho de Deus, vai ficar muito difícil eu abrir as comportas da minha alma e da minha mente para a ajuda necessária nos momentos de dificuldade. Muitas vezes oramos e dizemos, mas parece que Deus não ouviu nossas preces. Ouviu. Ele ouviu, ele sempre ouve e sempre responde. Mas nós, quase sempre, não estamos aptos a ouvir a resposta. Porque muitas vezes a resposta não é aquilo que queremos ouvir. E aí a gente fecha a casa mental para aquele diálogo. Porque a oração é um diálogo, é uma comunicação com o Pai, né? Com os intermediários. Bom, Joana de Ângeles ainda nos fala que, sem o equilíbrio de duas asas, a ave não consegue voar, planeando nas alturas. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso da criatura humana e dos povos. Inexoravelmente, o homem avança e, sem apelação, crescem as sociedades na direção da felicidade, porque é da lei que o espírito jamais retrocede, progredindo sempre e com ele a sociedade humana terrena, representada pelas nações, evoluindo sem cessar, já que as sociedades são formadas pelos homens, isto é, pelos seres humanos, que aqui habitam. Então, a cada ação positiva, a cada ação de solidariedade, fraternidade, de igualdade, de respeito, de bom uso do livre-arbítrio, estamos contribuindo para uma sociedade melhor. Se formos analisar só da época de Jesus para cá, vamos ver a grande mudança que a humanidade já teve. Assim, tão grande, mas ainda tem tanta violência, tem tanta injustiça social, é porque o moral é o que mais demora. Né? Porque ele exige uma transformação do ser, uma contenção, né, de tudo aquilo que ele está acostumado a fazer sem pensar. Então, você tem que estar continuamente orando e vigiando, combatendo as más tendências, né, procurando fazer o bem. Então, esse é um conjunto de ações. E aí sim, você vai se percebendo nesse processo. E consegue perceber sim o processo da humanidade. Já foi pior, mas
pior mesmo. Por isso que raramente a gente acessa os bancos de informação das encarnações pretéritas, porque é tão ruim olhar para trás que o foco tem que ser para frente. Se hoje eu estou vivendo dentro da condição que eu tenho, é porque eu construí isso no passado. Se não está tão bom assim, é porque eu construí no passado. Eu quero viver melhor, vou construir no presente, para que o futuro seja realmente o reflexo daquilo que a gente estiver vivendo. A lei de liberdade nos explica que o uso do livre-arbítrio depende dos diferentes níveis de adiantamento de cada ser humano, conquistado através das experiências vividas e conhecimentos adquiridos nas diversas reencarnações. Então, quanto mais eu vou entendendo as leis morais, mais clareza eu vou tendo daquilo que Deus espera de mim também. E eu próprio vou fazendo os processos de cobrança, de estudo e de capacitação. O maná não vai cair do céu. Ele é fruto do esforço. Então, a gente para de reclamar e passa para a ação. Visto que o Espiritismo, isso é a questão 802, né? Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, porque os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes com que a convicção será levada aos mais incrédulos. Isso é um sonho, uma fantasia que muitos têm, né? Por que eles não se manifestam logo? É a mesma coisa que muitas pessoas dizem com relação a Deus, né? Por que Deus não aparece para mim como se ele fosse um humano, como se ele fosse humanoide, né? E resolvesse as coisas porque eu quero assim. Esse é justamente o egoísmo e o orgulho querendo se manifestar acima do Criador. Então vamos lá. Querereis milagres, mas Deus os espalha a mão cheias sob os vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito que se convençam pela razão. Então, é o conhecimento que vai te libertar. Busca a verdade e ela vos libertará. E é interessante que o nosso irmão Richard Simonetti, que já voltou para a pátria espiritual, na sua obra A Constituição Divina, que também vai tratar sobre as leis morais, ele diz o seguinte: trata-se de um novo encontro com os valores espirituais da existência, e mais especificamente de nosso encontro com Deus. Será ocioso esperarmos por prodígios. Melhor que busquemos na intimidade de nossos corações, no empenho por nos ajustarmos às suas leis, depurando-nos de sentimentos inferiores que nos inibem para o esforço do bem, conforme exprime admiravelmente Rubens Costa Romanelli em O Primado do Espírito. Senhor, inunda-me no esplendor de tua luz e, contudo, cego não te vejo. Fala-me na eloquência de seu verbo, e, no entanto, surdo, não te ouço. Abraça-me na ardência do teu amor e, todavia, insensível, não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade de meu ser. Temos muito ainda a aprender, mas com certeza, com Jesus, modelo e guia, tudo fica mais fácil. Vamos buscar estudar as leis morais, nos aprofundarmos neste estudo, pois este é o caminho de transformação tão necessário a todas as criaturas. Espero ter contribuído de alguma forma
para as reflexões da noite de hoje. Quem sabe, no mês que vem, estaremos de volta com mais reflexões sobre os ensinamentos doutrinários. Vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a equipe espiritual da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, que tão amorosamente nos acolhe nessa noite, e a todos vocês que participaram comigo, com suas energias, com o seu carinho, com os seus pensamentos, para que as coisas acontecessem. Vamos então dizer a Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento suspira até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, de braços abertos nós vos esperaremos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que a paz do Mestre Jesus permaneça hoje e sempre conosco e que tenhamos um lindo fim de semana e um belo Dia dos Pais. Um abraço a todos.